O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o canto do salmista serve de inspiração para o início da nossa meditação. Piedade, Senhor, tende piedade. Nós hoje clamamos a piedade de Deus de maneira muito específica. A piedade de Deus para a nossa vida. A piedade de Deus diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, mas principalmente a piedade de Deus diante das nossas famílias. São João Paulo II já dizia: o futuro do mundo passa pela família. A família ainda é a base para a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade cristã, de uma sociedade ética, que saiba respeitar a vida, que saiba defender os verdadeiros valores. E nós pedimos, rezamos: Senhor, tende piedade da minha família, piedade da minha casa, piedade dos meus, daqueles que moram comigo, daqueles que convivem comigo. Que o Senhor hoje nos ensine a rezar pelas pessoas da nossa própria família. Às vezes nós nos desentendemos, e isso é muito comum, não é verdade? O desentendimento dentro da família. Muitas vezes a esposa se desentende com o marido. O marido às vezes sai de casa sem dar tchau, sem se despedir, não é? Mas que haja sempre a reconciliação no coração de toda a família. Como é triste quando filhos não falam com os seus pais. Como isso faz o coração do pai e da mãe sangrar. Como é triste quando os casais buscam um rompimento, a destruição do lar, a destruição da casa, quando por causa do pecado a família é destruída pela infidelidade. Por isso hoje nós pedimos a Deus, pedimos ao Senhor que derrame sobre nós, sobre a nossa família, a sua misericórdia e a sua compaixão. Meus amados, na primeira leitura da profecia de Samuel, ali no capítulo 24, nós vimos que Davi teve a vida de Saul nas suas mãos. Davi estava sendo perseguido por Saul, que era rei de Israel. Saul sentiu ciúmes e inveja porque Davi havia matado o gigante Golias. E o povo cantava e aclamava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul então se encheu de inveja e quis matar Davi por causa disso. Hoje, no trecho da primeira leitura que nós ouvimos, enquanto o rei Saul descansava, Davi se aproximou com a intenção de tirar-lhe a vida. Mas Deus tocou no seu coração. No momento em que ele ia tirar a vida de Saul, ele sentiu compaixão
ele sentiu misericórdia. Em vez de cortar a carne e o corpo de Saul, ele arrancou um pedaço do seu manto, um pedaço da sua veste. E depois, gritando de longe, disse: olha, ó rei, eu tive a sua vida debaixo das minhas mãos. Se eu quisesse, eu teria matado. Mas o Senhor agiu na vida de Davi, e ele usou da misericórdia de Deus. Esta misericórdia, amados irmãos e irmãs, que nós devemos aprender a passar adiante. Esta misericórdia que nós devemos testemunhar dentro da nossa família. Pois a misericórdia é um aspecto do quê? Do amor de Deus para com todos nós. Quem ama é misericordioso. Quem ama é misericordioso. Você ama a sua família? Você ama os seus? Então seja misericordioso. Seja uma pessoa misericordiosa para com seus pais, seus irmãos, seus filhos, não é? Seu esposo, sua esposa. Que nós possamos alimentar dentro de nós um coração que seja compadecido, um coração piedoso. Por isso hoje, peçamos a Deus a misericórdia, a mesma que tocou o coração de Davi na primeira leitura. Ele que não matou, não, ele que sentiu piedade e preferiu o quê? Dialogar, conversar. E como isso é importante dentro do coração da nossa família. O diálogo. Deus nos dá esse dom de falar, de dialogar, não é? Para que nós possamos conversar, para que possamos nos entender, para que possamos nos reconciliar. Isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus possa verdadeiramente suscitar em nosso coração este poder de dialogar, para que a nossa família cada vez mais cresça no temor, cada vez mais cresça no amor e na misericórdia de Deus. No Evangelho de hoje, queridos irmãos, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, Jesus, ele parte para uma montanha. Jesus sobe para um monte. Isso é muito comum quando nós olhamos os evangelhos sinóticos e também o Evangelho de São João. Jesus, ele parte para uma montanha, por quê? A montanha é um lugar mais próximo do céu, que é a casa de Deus. A montanha é um lugar mais próximo do Pai, um lugar de paz, prefiguração da igreja, desde o Antigo Testamento, desde o Sinai, a montanha sagrada. Jesus Cristo, ele parte para o monte e ali do alto, ele chama seguidores, ele convoca os seus apóstolos, os seus discípulos, ele convoca homens para que possam caminhar com ele, testemunhar o seu nome, a fim de que ele não permaneça sozinho, a fim de que após ele cumprir a sua missão, esses homens sejam capazes de levar adiante a sua palavra, as suas promessas, sejam capazes de testemunhar aquilo que Jesus viria a realizar. Então Jesus sobe a montanha, que é a prefiguração da igreja, este lugar de encontro com Deus. E ali ele designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Não simplesmente uma pregação vazia, mas uma pregação com autoridade, uma pregação que era capaz de expulsar até mesmo demônios. E Jesus Cristo nos dá este poder. E nós temos aqui na sequência, na segunda parte deste pequeno evangelho, os nomes daqueles que foram convocados por Jesus, não é? Para este segmento bem de perto. Ou seja, na segunda parte do evangelho, nós temos os nomes daqueles que foram eleitos, escolhidos por Jesus para serem parte da sua família missionária. Então Jesus, ele chamou Pedro, Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, André, Filipe, Bartolomeu, Simão e ainda Judas Iscariote. Nós sabemos muito bem o que este foi capaz de fazer. E Jesus Cristo, olha, ele chama cada um, chama pessoas diferentes,
homens diferentes. Pedro era um homem de personalidade forte, um homem rústico, sem meias palavras, sem rodeio. Como fala o texto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer o quê? Filhos do trovão. Homens de temperamento, muitas vezes explosivo. E Jesus chama a todos. Assim como em casa nós nos deparamos muitas vezes com diferenças comportamentais, não é? Até os gêmeos são diferentes. Um é mais calmo, o outro é mais agitado. Cada um tem o seu jeito de ser. É ou não é verdade? Cada um age de uma forma. Cada um reage à vida de uma maneira. Porque nós somos diferentes. Porque nós somos únicos. E o nosso nome, quando Deus nos chama, nos dá essa dignidade. Jesus nos chama pelo nome, a sermos hoje membros da sua família, a sermos hoje seus discípulos, seus anunciadores. Jesus, ele conviveu com esses homens. E Jesus sofreu também com eles, não é? No momento em que mais precisava, Jesus, ele permaneceu sozinho. A única que o consolou foi a sua mãe. Por isso que o Senhor hoje abre o nosso coração à vida familiar. Que o Senhor hoje abre o nosso coração à vida em comunidade. Porque assim é viver em família. Até Deus, desde o princípio de tudo, vivia em família. Deus que é Pai, Deus que é Filho e Espírito Santo, numa relação familiar. Num determinado momento da linha histórica, da linha da salvação, Jesus Cristo veio a este mundo. E Deus o enviou como? Através de uma família. Através do sim de Maria, do fiat de Nossa Senhora e através também do sim de São José. Deus preparou a chegada do seu Filho e deu a ele de presente uma sagrada família. Nós temos a imagem aqui, olha, da Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Modelo de família para todos nós. E quando nós olhamos para a Sagrada Família, amados, nós vemos que também passaram por provações e dificuldades. Às vezes a gente se pergunta, se questiona, será que as coisas ruins e difíceis só acontecem na minha família? Só acontece lá em casa? Não. Desde o princípio, a Sagrada Família passou por enormes provações. Jesus já nasceu num ambiente de perseguição. Precisou fugir para o Egito, para que não fosse morto ainda quando criança, não é? Para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele e o projeto de Deus diante da salvação humana. A Sagrada Família é modelo para todos nós hoje. São José é modelo de paternidade. Maria, Nossa Senhora, é modelo de fé e de maternidade para você que é mãe, para você que espera construir também uma família em breve. Para onde nós devemos olhar? Não apenas para as nossas referências, não apenas para o nosso pai, a nossa mãe que nós temos em casa, ou talvez já tenham falecido, mas a Sagrada Família é a maior referência que nós temos para que possamos viver como São Francisco de Sales, na vontade de Deus. E é isso que o Senhor nos chama hoje a realizarmos. Como discípulos missionários, como membros da sua família, com o coração cheio de misericórdia, que nós possamos viver segundo a vontade dEle, a vontade de Deus. Então fique em pé neste momento, vai se levantando e nós vamos agora rezar pela nossa família. Eu quero que você estenda nesse instante a sua mão em direção à sua casa. Onde você mora? Nós estamos aqui na Rede Século XXI. Vai localizando a sua casa. Eu acho que a minha é para lá. Mas eu vou rezar aqui por vocês. Por toda a nossa família. Vai estendendo a sua mão em direção à sua casa. E vai pedindo, assim como nós cantamos no Salmo de hoje, a misericórdia de Deus. Vai pedindo, Senhor, derrama a sua misericórdia sobre a minha casa. Derrama a sua misericórdia agora, Senhor, sobre a minha família. Derrama, Senhor, a sua misericórdia na vida do meu pai, muitas vezes cansado, e que mesmo assim cuida da casa, cuida de nós.
talvez escravo de algum vício que precise de libertação. Nós colocamos agora, Senhor, diante de Ti a nossa família. Vai tocando, Senhor, a vida de cada um de nós, a vida da nossa mãe, que cuidou tão bem de nós quando éramos crianças e que talvez hoje precise também do nosso cuidado. Cuida, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus irmãos, Senhor. Perdoa o nosso coração diante de brigas e desavenças, diante dos ciúmes e das incompreensões. Vai derramando, Senhor, agora a Tua bênção na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Vai derramando, Senhor, a Tua bênção na vida do marido, na vida do esposo. Vai abençoando, Senhor, a esposa. Que como Nossa Senhora, ela possa dar o seu sim diariamente. Vai abençoando, Senhor, a minha casa. Abençoando, Senhor, a minha família, o meu pai, a minha mãe. Eu quero que você agora vá apresentando a Deus, estendendo ainda a mão para a sua casa, os nomes de toda a sua família. Vai apresentando ao Senhor, pode falar em voz alta. Eu apresento, Senhor, a Ti o nome do meu pai, seu José Carlos, da minha mãe, Dona Elza, minhas irmãs, a Fabiana, a Arlete, a Ana Paula, minha sobrinha, Ana Carolina. Eu apresento a Ti, Senhor, todos os nomes da minha casa, da minha família, e peço agora, Senhor, a Tua piedade, o Teu amor, a Tua compaixão sobre eles, sobre a família de todo este povo que está aqui, Senhor. Que o Senhor os mantenha na saúde, que o Senhor os mantenha na fé. Aqueles que estão acamados, Senhor, que sejam verdadeiramente tocados nesta noite pela nossa oração. Derrama sobre cada um deles, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz e a Tua salvação. Por isso nós cantamos, Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa agora, para que todos possam perceber o quanto o Senhor é amor, o quanto o Senhor é misericórdia.